para que serve o suplemento, então, aí, nesse caso aí? Suplemento, nesse caso, é para quando você não consegue, através de uma alimentação saudável, quando você está fazendo alguma atividade que você requer mais de um tipo de nutriente ou mais de um composto bioativo ou algum composto, você vai utilizar o suplemento para conseguir chegar no nível adequado dessa substância. Por exemplo, um praticante de esporte, vamos citar um cara que corre, ele precisa de um aporte de carboidrato. Eu tô falando de corrida longa, assim, né? Vamos pensar de corrida longa. O cara precisa de um aporte de carboidrato melhor do que uma pessoa comum, porque vai disputar essa prova. Então, ele vai utilizar, na corrida, vai utilizar um saquinho com carboidrato específico, de rápida absorção, que consiga ali não causar nenhum problema para ele. Então, ele vai utilizar o suplemento com esse fim, para conseguir mais carboidrato do que ele precisaria para as atividades do dia dele, porque requer mais energia, entendeu? Ele precisa de uma energia mais fácil. Ou, por exemplo, o praticante mais comum, o praticante de atividade física, que entra na academia, quer ganhar massa muscular, passa pelo processo de hipertrofia, mas tem que comer um pouco a mais do que precisa e quer ganhar massa muscular, precisa da proteína, às vezes não está na correria, não consegue bater aquela taxa de proteína que a gente calcula para o cara que precisa, vai lá e utiliza essa proteína de uma maneira rápida, absorve ali de uma forma mais rápida. É para dar um aporte final, né? Para dar um pouco a mais para esses objetivos. Não é todo mundo que precisa, né? Mas com esse determinado viés, a gente pode analisar o suplemento como algo a mais, né? Já está no nome, suplemento. Por exemplo, outra opção que a gente pode também estar relacionada com suplementos é o pessoal, às vezes, sofre de algum distúrbio metabólico, de saúde mesmo, também perde muita proteína. O pessoal que está hospitalizado com alguma doença que você acaba perdendo muita proteína, também vai utilizar o suplemento, porque não vai conseguir com a dieta, às vezes não está conseguindo nem comer direito, vai ter que usar o suplemento como um modo de não deteriorar o músculo, conseguir o aporte proteico necessário. Também é outro viés do suplemento, né? Não é só o viés esportivo, mas é o viés relacionado com a doença, algum problema com a alimentação, com a nutrição, desencadeado por uma doença, que vai ter que recorrer ao suplemento para complementar aquele quadro de alimentação que não está sendo suficiente, por causa do distúrbio que a pessoa tem. A gente tem vários viés do suplemento hoje em dia, né? Mas o que é mais conhecido é, claro, que é o esporte, porque é a atividade que principalmente a alta performance, exige uma alimentação a mais, uma alimentação mais qualificada, porque aquele nutrientezinho a mais pode significar uma energia que o cara precisa para desempenhar muito bem o esporte que ele pratica. Então, o suplemento é muito mais conhecido pelo viés esportivo, mas não é só isso. Muita gente que está hospitalizada também precisa de suplemento, ou, claro, que você cresce bem, o pessoal que passa de uma certa idade começa a não ter uma taxa suficiente de nutrientes, vai precisar suplementar. Whey protein, que a gente tão conhecido, muitas pessoas tomam para academia, mas às vezes é até mais necessário para o pessoal que está a partir dos 60 anos, que também passa por um processo de sarcopenia, que perde massa muscular. É até muito. O pessoal que vai para academia às vezes nem precisa tanto quanto essas pessoas, para falar a verdade. Se você for olhar bem, esse pessoal, o pessoal mais velho, o pessoal que está chegando ali na faixa de ser idoso, precisa muito mais do que o pessoal da academia, mas é muito mais relacionado com esporte e tal. Mas se você parar para pensar bem, esse pessoal, tem uma matéria que eu estou fazendo aqui na faculdade, que é nutrição clínica. E a gente vê quadros ali que o suplemento, por exemplo, poderia ajudar muito a diminuir essa perda de massa magra que a pessoa vai ter ao longo do tempo, entendeu? Então é um escopo bem amplo que a gente pode utilizar os suplementos. Legal, é muito interessante isso que o Lisboa ponderou, tá, pessoal? E eu gosto muito, assim, de ampliar essa visão também, né? Porque a maioria das pessoas pensam, igual ele falou aí, em suplemento, só em quem faz musculação, ou só quem é atleta, né? Realmente, assim, para quem é atleta, depende de alto desempenho, às vezes suplementar vai fazer diferença ali na prática dele esportiva, né? Um atleta, às vezes, ele melhorar um pouquinho o desempenho dele ali com suplemento, e como ele treina muito, ele precisa de uma demanda, ele precisa se alimentar melhor, né?
para ele ter o melhor desempenho possível. Mas também o suplemento tem um papel importante na saúde, né? Por exemplo, mulheres, né, que começam depois da menopausa ali perder massa óssea também, né? Muitas vezes suplemento aí de vitamina D e cálcio, né, que ajuda a reconstituição da massa óssea, né? Igual você relatou aí mesmo sobre idosos, né? Geralmente os idosos não comem muita carne, né? Tem alguns que não gostam muito de comer carne, aí diminui a ingestão de proteína, né? Daí tem os suplementos de proteína, igual o Lisboa falou aí, o whey, né? Tem proteína de soja, tem vários tipos de proteína que pode ser utilizada aí para complementar isso que não é atingido na alimentação, né? Às vezes, só para complementar, às vezes não é nem que o idoso não gosta de comer. Às vezes tem um motivo funcional, que, por exemplo, não consegue mastigar direito, não consegue, não está conseguindo mais por causa da parte dentária, não está conseguindo por causa do esôfago, alguma coisa. Tem algumas circunstâncias que ele vai precisar de um aporte que não seja só oral, no viés de mastigar. Então, o aporte de suplemento também pode ser visto nesse viés, entendeu? Não é só a parte de, às vezes, não gostar de comer, também a parte funcional, que a gente sabe que com o tempo vai ficando mais prejudicado. É verdade. Sem contar que eu acho que também diminui um pouco a absorção de proteína, né? E naturalmente, como o processo de envelhecimento também, como você falou, a sarcopenia, né? Para quem não sabe, a sarcopenia é a diminuição da massa muscular, né? Decorrente do envelhecimento. Então, assim, depois ali aproximadamente de 40 anos em diante, se você não treinar e como processo natural do envelhecimento, né, você vai perdendo um pouquinho de massa muscular, né? Então é importante que você tenha um consumo ideal de proteína aí para você, no mínimo, tentar manter, né, mais essa massa muscular.